Olá a todos, Bruno aqui para mais uma aula de Química e dessa vez a gente vai comentar sobre ligações químicas, tá? A gente vai ter alguns vídeos, não será um só. Esse de hoje é só uma introdução e vão ser 2 quadros, vai ser esse aqui mais um, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você estuda algo, ok, o que é isso? Sempre a primeira pergunta é o que se chama definição. Tá, então ligação química é um fenômeno, né, um acontecimento, no qual dois átomos eles se juntam e nesse processo eles vão obter maior estabilidade, ou seja, eles vão estar melhor juntos do que estariam sozinhos. Ok, aí a pergunta que se faz, parece estranha essa pergunta que eu vou fazer agora, mas tem nexo, tá? É que foram parar para pesquisar quais são os átomos, mais estáveis que tem. Pois bem, os átomos mais estáveis que tem são os gases nobres, tá? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, se eu não estou enganado é isso. Pois bem, que é a galera da família 18 da tabela periódica, aquela galera da extrema à direita. Pois bem, pegou lá o extremo da tabela periódica para a direita, você vai ver aquela última fileira, gases nobres, esses caras são os mais estáveis. Pois bem, esses caras não fazem ligação química, porque eles já são estáveis, por isso inclusive o nobre do nome, tá? Ok, tá. E o que isso tem a ver com a história toda? Tudo. Por quê? Lembra que eu falei que na ligação química os dois átomos obtêm maior estabilidade? Pois bem, essa estabilidade ela é comparada com qual? Os outros átomos que não têm essa estabilidade aqui, eles se juntam para imitar o gás nobre. Eles se juntam para ter uma estabilidade parecida com a dos gases nobres, tá? Ele não tem por si mesmo, se junta lá com o outro para passar a ter. Pois bem, agora a pergunta que a gente sai do que e vai para o como isso acontece, imitando a configuração eletrônica. Configuração eletrônica é aquele papo de distribuição eletrônica, diagrama de Linus-Pauling. Eu cheguei a passar isso antes do recesso. Eu não gosto. Calma, você não vai ter que fazer isso toda vez, relaxa. Mas agora, por hora, deixa isso de lado, vem aqui. Você vai ter esses átomos que não são gases nobres se juntando 2 a 2 para imitar a configuração dos gases nobres. Tá, você me falou e eu não entendi, calma. Na prática, sabe o que significa? Que os átomos que vão se ligar no final têm 8 elétrons na última camada. Ali eu abreviei, tá? Ou 2 elétrons se tiver uma camada só. Pô, Bruno, o cara tem uma camada só. Quantos elétrons ele vai ter? 2. Ele tem 2 camadas. Quanto ele vai ter na segunda, que é a última? 8. Tem 3. 8. 4. 8. 5. 8. Entendeu? Se ele tiver uma camada só, vai ter 2. Se tiver mais de uma, ele vai ter 8. Porque é assim que os gases nobres têm a sua configuração eletrônica. Tá bom? Eu vou dar um jeitinho aqui no quadro, daqui a pouco eu estou de volta. Vamos aqui. Meus caros, resumo daquele quadro anterior. Aquilo tudo que eu comentei era para eu te explicar isso aqui, ó, a tal da regra do octeto. Galera que for mais rígida com relação à questão acadêmica, que não é o meu foco, esse é um aviso para a galera que por acaso assiste esse vídeo que não é meu aluno, eu vou trabalhar com isso aqui, tá? Existe ligação que isso não explica? Monte, mas não me interessa. O que me interessa, que vai ser trabalhado aqui, regra do octeto, são os tipos de ligação nos quais os átomos atingem a estabilidade quando? Quando eles têm 8 elétrons na última camada. Tá vendo isso aqui tudo que está sublinhado? Você pode substituir por isso aqui, porque é a mesma coisa.
Então, alcançar a configuração eletrônica do gás nobre, amigo. Tem 8 elétrons na última camada? Show! Ele alcançou a estabilidade, por isso octeto. E o caso aqui do 2 elétrons é se ele tiver uma camada só, porque a primeira camada só tem vaga para 2. Como eu vou pôr 8 onde só tem vaga para 2? Impossível. Então, esse caso aqui, você só tem hidrogênio e hélio, tá? Dos mais conhecidos. Ok, voltando. Tá, mas como isso aqui vai acontecer? Simples. Meus caros, das duas uma. Ou o átomo vai perder elétrons, que no caso vai ser doando, vai passar para alguém. Lembra que nada aparece ou desaparece. Tudo se transforma, que no caso seria tudo vai para algum lugar, tá? Então, o que me interessa é que a primeira forma de eu fazer a regra do octeto é doar elétrons até acabar com aquela camada. Então, por exemplo, isso acontece com os metais. Eles, em geral, doam todos os elétrons que eles têm na última camada. Exemplo, alumínio, tá? Que é o Al aqui. Ele tem 13 de número atômico, ele neutro tem 13 elétrons, fazendo a distribuição tieteteia ensino fundamental, 2 na primeira camada, 8 na segunda, 10, e na terceira camada ele vai ter 3. Pois bem, metal doa elétron, sendo assim, ele vai doar tudo até acabar com essa camada aqui. Quando ele doa esses 3, essa terceira camada esvazia, ela deixa de existir e quem passa a ser a última? A segunda camada. Ou seja, ele fica com quanto na última camada? 8. Beleza? Agora, existe uma segunda forma, Bruno? Tem sim. Qual é? É a forma dos ametais. Os ametais, eles, em geral, não perdem elétrons, tá? Tem casos. Até tem. Mas, assim, trabalhando aqui o comum, tranquilo, eles não costumam perder, não. Então, ó, como é que vai acontecer? Eles vão ganhar elétrons até chegar a 8. Então, vou dar o exemplo do enxofre, que o símbolo dele é S. O número atômico é 16, ele neutro, então vai ter 16 elétrons. Distribuição tieteteia, 2 na primeira camada, 8 na segunda, 10. Quanto falta para chegar a 16? 6 aqui na terceira. Vamos lá. Se ele vai ganhar até chegar a 8, quanto falta? Se ele já tem 6, faltam 2, então ele ganha 2 de algum lugar. Ah, quem é que vai passar isso para ele? Adivinha, a gente vai ver tipos de ligação na outra semana. Então, esse camarada ganha 2, por enquanto do além, e vai chegar a 8. Os 6 que ele tinha, mais os 2 que ele ganhou, chega a 8. Opa! Aqui, ó. 8 na última camada, alcançou estabilidade. Na prática, quando a gente for ver ligação química mesmo, você vai ter os 2 átomos fazendo isso aqui ao mesmo tempo e chegando nessa regra do octeto juntos. Então é importante que você entenda. Então, para resumir o negócio todo, os átomos se ligam para adquirir estabilidade. Essa estabilidade é imitar gás nobre. Como é que ele imita gás nobre? Imitando a configuração de 8 elétrons na última camada. E ele pode fazer isso de 2 formas. Ou doando elétrons e zerando a última camada para a anterior passar a ser a última. Ou ele ganha elétrons para chegar a 8. É isso aí, galera. Até a próxima aula. Abraço!